Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, do verso 23 ao 27. O nosso tema, a autoridade de Cristo. O texto bíblico nos diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Meus amados, durante a sua terceira visita ao templo, em dias sucessivos, o Senhor foi interpelado por líderes religiosos que o questionaram com que autoridade ele ensinava e quem lhe havia dado tal autoridade, se referindo às obras que realizava, uma vez que tradicionalmente a autorização para ensinar no templo era fornecida pelas autoridades do Sinédrio ou validada por algum eminente rabino. Para responder à pergunta, Jesus propôs a eles outra questão, um procedimento aprovado nos debates rabínicos, e condicionou a sua resposta se primeiro eles respondessem a dele, sendo que a segunda pergunta era o caminho para responder à questão inicial, e disse: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? O ministério de João Batista era reconhecido pelo povo como sendo profético. Ele proclamou publicamente que Jesus era o Messias e ensinou que os homens deveriam dar ouvidos e confiar nele. Os religiosos se viram em um difícil dilema diante dos questionamentos de Cristo. Se reconhecessem as credenciais divinas de João, estavam confirmando os ensinos dele sobre Jesus e que ele era de fato o Cristo, Mateus 3, de 11 a 12. Por outro lado, se negassem a autoridade sobrenatural de João, isso desencadearia a ira do povo, que certamente se voltaria contra eles por acreditarem que João era um profeta do Altíssimo. Para eles, posição e influência significavam mais do que a verdade. Ficaram em silêncio por alguns instantes, depois se recusaram a responder à pergunta, agindo de forma deliberada, desonesta e covarde. Disseram: não sabemos. Por essa razão, Cristo procedeu sabiamente não respondendo nada, porque ainda não era o momento apropriado para tal. E também ele não queria perder tempo, tentando dar satisfação àqueles que duvidavam de sua origem divina e buscavam uma justificativa humana para os seus atos. Ele tinha plena consciência de sua autoridade como filho e enviado de Deus para uma missão redentora, mas sabia que não seriam suas palavras e justificativas que mudariam o entendimento das autoridades judaicas, fazendo com que eles acreditassem nele e no Evangelho. Então, ele aproveitava seu tempo aqui na terra para abrir os olhos das pessoas, não apenas com pregações, mas com ações, baseado em um relacionar íntimo com o Pai e o Espírito Santo. Seus ensinos, através da Bíblia, continuam alcançando pessoas, os ensinando os princípios e valores celestiais para aplicá-los em suas vidas aqui na terra. É preciso se entregar a Ele sem reservas. Ele é a ponte que liga nossa humanidade imperfeita à perfeição das coisas divinas. Com fé nele e no seu poder, tudo que o Pai planejou para nós irá se realizar de acordo com sua vontade. Para tal, é necessário abrir o coração, crer na palavra, se despojar da mentalidade religiosa e da lógica humana que muitas vezes permeia a mente dos homens e os mantém reféns do racional, como aconteceu com as autoridades do Sinédrio. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.